que somos católicos? Várias respostas chegaram até nós no programa Eclésia de hoje. Olha, ainda bem que hoje nós começamos mais cedo, né, Padre Guido? Deu tempo da gente ir dando um retorno para vocês que estão em casa. Diversas pessoas falando das suas experiências como católicos, do que viveu, dos momentos também de problemas que tiveram dentro da Igreja Católica, muito comum, muito normal. Ninguém está falando que somos superiores aos demais. Estamos dizendo que temos uma fé, que temos os princípios e que vamos procurar viver de acordo. Bem como respeitamos a todas as pessoas que estão participando do Eclésia de hoje e que não são católicas, mas que querem dialogar, que querem se aproximar, que querem compreender à luz da fé quem é esse Cristo que nós seguimos e por que cada um tem as suas características. Vocês que estão participando e se tornando novos sócios, nós temos um kit especial, várias pessoas se tornando sócios hoje, pensamentos para os jovens do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzalez. E todos vocês que enviaram pedido de oração, que enviaram perguntas, estão concorrendo jejum. Como é e como se faz? O CD do Márcio Pacheco e o chaveiro da Sagrada Família. Entre as questões que eu organizei aqui no intervalo, eu acho, Padre Guido, que tem uma que talvez seja mais delicada para o senhor começar a responder. É uma pergunta anônima e é o seguinte: tem um irmão que se suicidou e a Igreja Católica diz que quem se mata vai para o inferno. É verdade? Não, absolutamente. Nunca a Igreja diz uma coisa desta. A Igreja diz que devemos fazer de tudo para respeitar o dom da vida que vem da parte de Deus. Quem somos nós para julgar o que acontece na cabeça de uma pessoa que chega a tirar-se a vida? Quem somos nós para dizer que vai para o inferno? E quantas pessoas, inclusive, que morrem assim? Neste momento, nestes casos, vamos entregar a pessoa que tira a sua vida à misericórdia de Deus. Que Deus tenha compaixão desta pessoa, que não sabemos o que passa na inteligência, na cabeça. Portanto, preferimos reconhecer os nossos limites e entregar a misericórdia de Deus e rezar pela alma desta pessoa que se tira a vida. Muito bem. Um teólogo que teve lá suas divergências com a Igreja Católica, mas que tem voz no mundo, é Ruskin. E ele fala o seguinte, ó, eu não sou católico por causa do padre, por causa do Papa, por causa das pessoas que vão ou não na igreja. Eu sou católico por causa de Jesus Cristo. E aí eu acho que, padre, o senhor pode falar um pouco dos momentos de decepção que nós encontramos dentro também da Igreja Católica e o que é fundamental? Quem é esse Jesus Cristo que nós seguimos? Certo. Uma das características da Igreja Católica é a santidade. É a Igreja santa porque o seu fundador, Jesus, é o santo por excelência. E desculpa te cortar, esse final de semana o Papa Francisco divulgou em ocasião da beatificação de João 23 e João Paulo II algumas frases do tipo: santos não são seres de outro planeta, não são anormais, são pessoas que erram, que caminham, que levantam a cabeça, são seres como nós. Um incentivo à santidade pessoal. Perfeito. Agora, meus amigos, uma coisa que temos que entender bem claro. A igreja é formada por pessoas. E a pessoa humana, qualquer que seja o lugar que ocupa na sociedade, ou até dentro da mesma hierarquia da igreja, é limitada, é pecadora. O Papa mesmo falou nestes últimos dias, eu também sou pecador. A senhora acaba de lembrar o Papa João Paulo II, que no próximo dia 27 de abril próximo será canonizado. Para quem não sabe, este homem, Papa João Paulo II, que por 4 vezes veio também no Brasil, né? Por quase 27 anos de pontificado, tinha o hábito de confessar-se com um sacerdote 2 vezes por semana, a cada 3 dias. Ele que era Papa. A Igreja é santa porque o seu fundador é santo, mas formada por pessoas limitadas que somos todos nós.
No Código de Direito Canônico, é bom que os senhores saibam, está escrito até que para nós padres e para todos os religiosos e as religiosas se aconselha a confissão sacramental a cada 15 dias, até isso. E é muito bom o Padre Guido tocar nesse assunto, porque quem de nós, na sua caminhada como católico, não tem lá suas dificuldades pessoais e também com a comunidade de fé, mas vale o que o Padre diz, somos humanos, erramos, Sim. Não podemos levar tudo em consideração. E é bom que nós consigamos sensibilizar os leigos, os padres, os religiosos, que a humildade nunca é demais, né, Padre Guido? E outra, o Papa Francisco insiste, a igreja é mãe, e como mãe deve cuidar dos seus filhos. O Carlos Eduardo fala o seguinte, quais as religiões cristãs são reconhecidas pelo catolicismo? A respeito do batismo, talvez. Ou? São várias religiões cristãs. O ponto fundamental é exatamente a aceitação do mistério da Santíssima Trindade. Como eu já disse no outro bloco, né? Quando não se aceita o mistério, aí tudo é nulo, certo? A Igreja apresenta um catálogo no Código de Direito Canônico das igrejas não católicas cujo batismo é reconhecido. E de outras onde há uma mistura, não somente de parte religiosa, mas até de filosofias orientais, onde a Igreja não admite exatamente a validade. Como também de uma igreja chamada em termos ICAB, que significa Igreja Católica, prestem bem atenção agora, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Uma igreja que nasceu 60 anos atrás, com um problema grave que aconteceu, e que depois se subdividiu em várias ramificações, e a Igreja Católica não admite a validade dos sacramentos administrados nessas igrejas. Obrigada para a Dinice Batista de Albuquerque, de Recife, Pernambuco. Ela é uma nova sócia aqui na Rede Século XXI. Obrigada a todos vocês que estão enviando e-mails, estão chegando toda hora aqui no nosso estúdio os e-mails de vocês. Os pedidos de orações nós estamos encaminhando para o nosso cenário em que acontece a missa, para que sejam rezadas 100 missas em nome das pessoas que vocês estão falando, das intenções de vocês. O Lucas Cancela de Paula, acredito não ser católico, mas não tenho certeza, ele fala o seguinte, padre, ele não é católico, o diretor acabou de confirmar, se eu orar diretamente para Jesus, por ser nosso único mediador, como está em 1 Timóteo 2,5, estou errando? Por que preciso de outro mediador a não ser Cristo? Se a Bíblia, que é a única e totalmente que não contém somente, diz que é somente Cristo. Muito Se a bem. Bíblia enfatiza que é apenas Cristo. O nome dessa pessoa? É o Lucas. Lucas, obrigado pela sua pergunta. Claro que Jesus é o único mediador. Mas não se esqueça um pormenor, Lucas, que nós formamos a igreja. E a igreja tem 3 dimensões. Uma igreja militante, formada por nós que estamos aqui na Terra, uma igreja da expectativa, formada pelas almas do purgatório, de anteontem era o dia de finados, e uma igreja triunfante, formada pelas almas que já estão no céu. E entre essas 3 categorias de igreja, há um intercâmbio de benefícios. Uma alma, quando está no céu, intercede por nós. Por isso que nós invocamos não somente a Deus, mas também a intercessão de Nossa Senhora e a intercessão dos santos. Santos que eram pessoas como nós. E o santo na pátria do céu tem esta possibilidade de interceder à vantagem de nós que estamos aqui na terra. Tanto a Antônia quanto o Carlos diz que em Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, fala sobre a idolatria de imagens e coisas que existem no céu e debaixo da terra e águas. Gostaria que o padre explicasse essa parte referente à idolatria de imagem. A Antônia diz que há 4 anos ela vai no cemitério no dia de finados e toda vez que ela vai tem uma pessoa evangélica distribuindo panfletos com imagem de Nossa Senhora falando coisas horríveis. Eu questionei essa pessoa que
ela questionou e pergunta que providência nós devemos tomar. Acho que dentro dessa questão da idolatria de imagens. Né? Certo. É um tema que merece ser bem entendido e bem explicado. Deus não tem nada contra a veneração das imagens. A imagem sempre nos lembra um santo, uma santa ou uma pessoa querida da nossa família e as virtudes, o bom exemplo, as boas expressões e as qualidades que esta pessoa tem, que nós queremos imitar. E digamos a verdade, Simone, que nós vivemos também de imagens, né? Cada um de nós carrega sempre consigo. Agora, não se devem adorar as imagens, mas venerar e respeitar. Quanto à citação desta pessoa a respeito do cemitério, né? Eu lamento que alguém distribua bilhetes ou folder com frase que não diz nada, porque o cemitério é um lugar de muito respeito, é um lugar sagrado. Eu entrei de anteontem num cemitério onde celebrei a missa e na entrada do cemitério havia o homem com a trombeta vendendo picolé. Padre Guido, nessa questão do respeito, do diálogo, se estamos caminhando para isso, e não é de hoje, né? Essa questão do diálogo interreligioso, do ecumenismo, é uma bandeira que a Igreja Católica levanta há muito tempo. Ou seja, de poder sentar junto e dialogar com outras religiões para tentar se caminhar rumo a Jesus Cristo, respeitando as suas individualidades. Então, para que distribuir panfletos contra Nossa Senhora no espaço em que católicos vão estar prestando homenagem às pessoas que faleceram da sua família? Acho que essa pergunta vale nós pensarmos na questão do diálogo. Padre Guido, o Juscelino de Souza, da Bahia, fala o seguinte: o senhor enfatizou que a Igreja Católica é a única e verdadeira que Cristo deixou. Perfeito. Qual é o fundamento dessa tua tese? Acho que explica rapidamente o que o senhor já falou. Está baseado no Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde se afirma isso na hora que Jesus fundou a igreja e entregou o primado da igreja, a responsabilidade total, nas mãos de São Pedro. É o ponto básico de partida da fundação da igreja, e que merece todo o respeito. E é aí que não nos questionamos a respeito das dezenas ou centenas de igrejas que vieram depois. Qual é o fundamento bíblico? Não existe. Não existe, meus amigos. Ou são religiões importadas de outros países, mas se nós fizermos uma pesquisa, chegaremos à mesma conclusão. Não há fundamento bíblico. A única igreja fundada por Jesus é exatamente como aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Da Geisa da Silva Gomes, de João Pessoa, ela fala o seguinte: qual é a diferença entre os católicos e protestantes? Católico é quando uma pessoa aceita plenamente toda a doutrina revelada por Jesus e ensinada pelo magistério da igreja. Os protestantes não batem nisso. Os protestantes aceitam a doutrina de Jesus numa interpretação diferenciada, até o ponto que excluem, por exemplo, 6 dos 7 sacramentos, até o ponto que não reconhecem o Papa como representante de Jesus aqui na Terra. Portanto, a distância que se cria é muito grande. O Manuel Oliveira, ele gosta muito das suas explicações, Padre Guido, do programa Eclésia, mas ele tem uma constatação. Ele acredita que a Igreja Católica ela deve explicar melhor o Evangelho na Igreja. Sim. Não sei se só através das missas ou de outras alternativas. Esta pessoa? Manuel. Manuel, obrigado. Parabéns por esta sua sugestão. Precisamos não ter medo de arregaçar as mangas, como se diz, de anunciar a palavra de Deus. Tantas vezes eu reconheço que o que você está dizendo bate com a realidade. Nós também, sacerdotes, devemos dar uma prioridade absoluta ao ensinamento da doutrina de Jesus. Acontece que na vida, geralmente, uma criança faz o curso de primeira Eucaristia ou de Crisma e depois
Isso aí. Padre Cícero Dias Alves falou exatamente o que o senhor está dizendo. Perfeito. Sou católico, participante em pastoral na minha paróquia e tenho um questionamento. A igreja tem o costume de batizar as crianças quando pequenas. Ao meu ver, existe uma falha e que gera até uma certa preocupação. A criança é batizada, faz a catequese, faz a primeira Eucaristia, tudo certinho, como manda a Igreja Católica. Fica jovem, faz o curso da Crisma, termina numa missa com rituais adicionais, chamado Crisma, tira umas fotos e, pum, some da igreja. Se afasta, cai no mundo. E no futuro, até alguns mudam de religião. Não está na hora da Igreja Católica rever isso? Antes do Padre Guido responder, o Papa Francisco está enviando para todas as paróquias, todas, do mundo, um documento em que ele propõe um estudo feito pelas pastorais das paróquias. Um estudo verdadeiro e aprofundado com relação a muitas questões. Casamento de segunda união, questão de filhos, quando os pais estão numa situação difícil, homossexualidade, o trabalho que é desenvolvido dentro da pastoral da família, e assim vai. Uma vez que as fizerem esse estudo com o povo, com as comunidades de base, será feito um relatório enviado para Roma. Outubro do ano que vem acontece um encontro grande com o Papa e a igreja vai tomar providências diante das respostas que chegou até ela. Acho que já é um caminho, né, padre? Sim. Agora, tem razão também nesta observação que a senhora acaba de ler, né? Porque a formação cristã deve ser permanente, não limitada a um determinado período. Há pessoas que até hoje, por exemplo, encaram o curso de batismo como padrinho ou madrinha como um peso, só para ganhar um cartãozinho nas mãos. Na verdade, nem eles estão sabendo por que fazem isso. A formação cristã é permanente. Hoje devemos rever exatamente todo o caminho da catequese, desde a criança até a pessoa adulta, para mostrar claramente que nós devemos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus e não limitar a determinados momentos históricos da nossa vida. Obrigado por esta observação que veio, porque é assim. Precisamos nunca parar de conhecer e aprofundar a doutrina de Jesus. É porque nos ajuda a viver, né? Exato. Melhor, mais e melhor. Padre, o Marcos Ferreira, ele fala o seguinte, ele tem uma irmã que é evangélica e ela me disse para tirar. Na verdade, o e-mail foi enviado pelo Marcos, mas a pergunta, o questionamento é da Carmen Ferreira. E, enfim, essa irmã é evangélica e disse para a Carmen tirar Nossa Senhora Aparecida do quarto dela, porque achava que o marido dela bebia por causa disso. Oi. Eu não tirei, e hoje faz um ano que meu marido parou de beber. E estão chegando vários e-mails com o mesmo questionamento, de católicos e não católicos, com relação às imagens. A adoração de imagens. Se a Igreja Católica não adora a imagem, então por que se vendem tantas? Vamos lá, padre. Olha, se vendem e com alegria compramos as imagens, porque é sempre um sinal, um símbolo de uma devoção, de um amor, de um afeto para aquele santo, para aquela santa. Quem de nós vai na Aparecida não volta para casa sem levar santinho, imagens, estatuinhas para amigos, para familiares, para dizer, olha, viajei tanto e não me esqueci de você. E pedir a Nossa Senhora de abençoar também a tua família. Gente, é um gesto que faz parte não só da nossa cultura religiosa, mas também da nossa piedade profunda. Ed è muito bello ter um quadro, uma imagem de Nossa Senhora na parede do nosso quarto, que ela continua abençoando, né? Quantas casas onde tem bebê, né? Também tem o anjo da guarda ou um outro santo, uma santa, para que proteja a vida daquela criança. Muito bem. Nós temos sócios novos aqui, como é que é, Padre Guido? A Dinice, eu já falei dela, não. Eu tenho uma questão. Maria Aparecida Arruda. Os evangélicos falam, primeiro ela parabeniza o programa, muito obrigada.
Ela gostaria de saber sobre a questão da cremação do corpo após a morte, porque os evangélicos falam que o corpo está dormindo até o juízo final. E nós, católicos, acreditamos no julgamento logo após a morte? Sim. Ok, a igreja respeita também a possibilidade de cremar os corpos. É claro que o corpo, como templo de Deus na sua vida, merece todo o respeito. E a igreja respeita as várias culturas que existem por aí. Também a cremação, tem lugares onde está entrando até de costume a cremação. O corpo, porém, não esqueçamos, meus amigos, sempre é a imagem de Deus. Portanto, o nosso respeito. Aliás, aqui no Brasil, geralmente o padre faz uma encomendação quando uma pessoa morre em momentos antes do sepultamento. Em tantos lugares da Europa, há até um cortejo fúnebre até na igreja, e o corpo da pessoa morta até é incensado, é abençoado. O padre dá também o voto em por quê? Porque é a imagem do templo. O importante é que se tenha sempre este culto, aguardando exatamente o dia da gloriosa ressurreição. Padre, eu gostaria que essa questão o senhor respondesse rapidamente, porque tem outra que vai demorar um pouquinho mais. O Jeoval Batista de Almeida, de Campinas, pergunta, quais igrejas fazem parte desse movimento ecumênico, que consegue dialogar junto com a Igreja Católica? Quase todas as igrejas protestantes, quase todas as crentes, e várias outras, agora não posso dizer, são mais de 30, que têm um certo diálogo com a Igreja Católica. Né? Posso ajudar, a listagem completa encontra-se no Código de Direito Canônico, que inclusive reconhece o batismo destas igrejas, válido também para a Igreja Católica. Padre, uma palavra do senhor, um conselho, uma palavra para Maria Aparecida de Souza, de Mogi Guaçu, São Paulo. Perdi uma filha de 15 anos que se suicidou em casa. Minha outra filha de 26 anos também tentou suicídio. Na época chamaram um padre para conversar comigo, mas ele não quis, pois alegou que não fazia parte da comunidade. Mas naquela época eu precisava muito de uma palavra e não tive. Acredito que Deus recebeu minha filha de braços abertos, pois ela fez muita coisa boa aqui na terra. Tenho só sonhos bonitos com ela. Padre Guido, que palavra o senhor pode dizer para Maria Aparecida? Exato. Em primeiro lugar, senhora, como sacerdote, lamento que o meu co-irmão padre tenha feito uma coisa desta. Porque aquele é o momento no qual deve mostrar exatamente a acolhida e, ao mesmo tempo, aquela ternura tanto necessária num momento tanto delicado e difícil para o qual a senhora passou. E vamos entregar o corpo e a alma desta sua filha nas mãos da misericórdia de Deus, e conte com a minha oração também. Saiba que Deus não rejeita ninguém. Quem somos nós para julgar a postura humana diante de tantas coisas tristes que acontecem? Preferimos rezar pela alma dela e pedir a misericórdia de Deus de acolhê-la em paz. Muito bem, agradecemos a todos que participaram do programa Eclésia. Padre Guido, por favor, faça o sorteio do novo sócio do programa de hoje. Já terminado o programa? Já estamos encerrando. Nossa Senhora. Como o tempo passa, né? Vamos lá ver quem é o novo sócio. A Marisa Ferreira Mendes Franco, de Irara, Bahia. Ela ganhou Pensamentos para os Jovens, do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzalez. E eu vou sortear uma pessoa que participou no programa Eclésia de hoje. Vamos ver quem. É o Emerson Edjales. Olha, Emerson, eu não tenho o seu endereço, eu não tenho como enviar o prêmio que você está ganhando. Então, por favor, mande outro e-mail com o seu endereço, com o seu telefone, que o prêmio, o livro Jejum, O que é e como se faz, o CD do Márcio Pacheco e o chaveiro da Sagrada Família é o seu presente do programa Eclésia de hoje. Então, escreva para nós com o seu endereço. Padre, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua perspicácia, a sua ajuda e pedir a bênção ao final do nosso programa. Certo, vamos dar a bênção para todos os nossos amigos. Obrigado pela vossa audiência. Meu abraço fraterno a todas as pessoas que nos acompanham, em especial meu amigo Sadi e Dona Sandra, do Rio Claro. E para todos vocês, prezados amigos,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Padre Guido. E não esqueça, a nossa equipe, o Padre Guido, eu, você, nós somos a igreja. Até o próximo programa. Padre...